Uma das maiores dúvidas, e que gera muita discussão sobre pensão alimentícia é, afinal, quanto tem que pagar? Existe um valor fixo? Muita gente acredita que sim, que tem um percentual mágico, sabe? Mas hoje a gente vai desvendar como essa conta é feita de verdade. E para começar, vamos direto ao ponto, o mito mais famoso de todos. Essa lenda, como dizem no direito de família, de que a pensão é sempre 30% do que o pai ganha. Esse número é tão forte, mas tão forte que virou quase uma regra na cabeça das pessoas. A questão é, será que ele realmente serve para todas as famílias? Então, se não são os 30%, como é que o valor é definido na prática? A verdade é que não existe uma fórmula pronta, um número que se aplica para todo mundo. O cálculo é, na verdade, muito mais personalizado, muito mais justo, porque ele busca entender a realidade de cada família. Para a gente entender a base de tudo, é preciso esquecer essa ideia de porcentagem fixa. A lógica por trás do cálculo se apoia em um conceito que a gente chama de trinômio fundamental. É um princípio de 3 partes que busca o equilíbrio perfeito. E aqui estão eles, os 3 pilares que sustentam qualquer decisão sobre pensão: a necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade nessa divisão. Vamos dar uma olhada no que cada um desses nomes complicados significa na vida real. Primeiro, a necessidade. O que é isso? É bem simples, na verdade. É botar na ponta do lápis tudo o que a criança precisa para viver bem. Não é um valor tirado da cabeça, não. É o custo real mesmo, incluindo moradia, comida, saúde, escola, lazer, enfim, tudo. O segundo pilar é a possibilidade. A pensão, gente, tem que caber no bolso de quem paga. Não adianta nada fixar um valor altíssimo que a pessoa simplesmente não consegue pagar, porque isso acabaria prejudicando o próprio sustento dela, né? O valor tem que ser realista. E por último, a proporcionalidade, que talvez seja a chave de tudo. É aqui que a conta fica justa de verdade. A responsabilidade financeira é dividida entre os pais com base no quanto cada um ganha. A lógica é muito simples. Quem tem uma condição financeira melhor contribui com uma fatia maior das despesas. Certo? Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a prática. O primeiro passo, então, é calcular as necessidades reais da criança. É preciso listar todos os gastos para a gente descobrir qual é o custo de vida dela por mês. E para organizar essa conta, a gente costuma dividir em 2 partes, tá? Primeiro, os gastos da casa, que a criança obviamente compartilha. E depois, os gastos que são só dela, os gastos individuais. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Pense numa mãe que mora só com o filho. Os gastos da casa que são divididos entre os dois seriam o aluguel, o supermercado, as contas de luz, de água, TV e internet. Somando tudo isso do nosso exemplo, os custos da casa chegam a R$ 2.250 por mês. Mas atenção, esse ainda não é o custo total da criança, é só parte dos gastos que são compartilhados. E aí vem o ponto principal. Como são 2 pessoas vivendo na casa, a lógica é que a criança seja responsável por metade desses custos. Faz sentido, né? Sendo assim, a parte da criança nos gastos da casa é de R$ 1.125. Vamos guardar esse número porque ele é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Agora, vamos para a segunda parte, os gastos individuais. Isso inclui coisas como roupas, o plano de saúde, transporte para a escola, alguma atividade extra como um esporte ou um curso, e também o lazer. E um detalhe interessante, o vestuário, que é um gasto que acontece ao longo do ano, foi dividido por 12 para a gente achar o custo mensal. Pronto, agora a gente soma a parte dos custos da casa com todos os gastos individuais e chegamos ao valor total. A necessidade mensal da criança, nesse nosso exemplo, é de R$ 1.916,66. É esse o valor que os pais precisam cobrir juntos. Ok, agora a gente já sabe quanto a criança precisa por mês. A grande questão agora é como dividir esse valor de um jeito justo entre o pai e a mãe. É aqui que aquele princípio da proporcionalidade entra com tudo. No nosso exemplo, vamos imaginar que o pai tem uma renda de R$ 8.000 e a mãe de R$ 1.600. A gente vê que a diferença é bem grande e o cálculo precisa levar isso em conta. E olha só o resultado dessa divisão. Com base na proporção do que cada um ganha, o pai vai arcar com R$ 1.533,33, enquanto a mãe vai contribuir com R$ 383,33. Aquela lógica se confirma. Quem ganha mais, contribui com mais. E agora chegamos ao grande final. Vamos pegar o resultado desse nosso cálculo detalhado e comparar com aquela famosa lenda dos 30% que a gente falou lá no começo.
Então, qual foi o percentual final? A contribuição do pai, de pouco mais de R$ 1.500, representa 19,17% da renda dele. Viu só? Não são os 30% do mito, mas sim um valor que nasceu da realidade daquela família específica. E aqui o confronto fica bem claro. De um lado, o mito dos 30%. Do outro, o cálculo real do nosso exemplo, 19,17%. A diferença é bem grande e mostra por que fazer essa conta detalhada é o único jeito de chegar num valor que seja realmente justo para todos. A grande lição que fica é essa. Quando o cálculo da pensão é feito com base nas necessidades reais da criança e na capacidade de cada um dos pais, o resultado é muito mais preciso, mais justo e, no fim das contas, mais correto. Isso evita muita briga e coloca o bem-estar da criança em primeiro lugar, que é o que realmente importa. E fica a reflexão final. Será que entender como o cálculo funciona de verdade não é o primeiro passo para um acordo mais justo e mais tranquilo? Talvez, quando a gente abandona os mitos e foca na realidade, o caminho para uma convivência mais harmônica fica bem mais claro. Afinal, entender como as coisas funcionam de verdade é sempre o melhor ponto de partida.